gente está aqui hoje no dia 21 de agosto de 2019, na Universidade Federal de Santa Catarina. Recebemos com muito prazer hoje o pesquisador brasileiro Douglas Pompeu. Na ocasião da segunda jornada de poesia em expressão alemã, que foi organizada pelo Lilia, do qual nós fazemos parte, nós entrevistadores aqui, que é o Núcleo de Literatura em Expressão Alemã, da UFSC, com o apoio dos programas de pós-graduação em literatura e pós-graduação em estudos da tradução desta universidade. Então a gente convidou nessa ocasião, né, o Douglas falou agora há pouco, sobre um trabalho em desenvolvimento de pesquisa e tradução, e a gente convidou ele então para fazer essa entrevista exclusiva para nós e para falar um pouco sobre literatura, sobre o trabalho dele e também sobre um arquivo de Marbach, que é onde ele trabalha e desenvolve parte das suas atividades hoje. Como abertura, eu queria falar que essa entrevista ela está vinculada, né, ela é um ensejo para o incremento do portal Línguas, Literatura e Práticas Culturais, vinculado ao projeto de internacionalização da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, entre os seus objetivos está a produção, divulgação e circulação de conteúdos ou materiais que possibilitem práticas de ensino de línguas e literaturas contextualizadas. Então, essa entrevista entra como uma produção de conteúdo, né, que possa viabilizar essas práticas contextualizadas de ensino e aprendizagem de línguas e literaturas. Bom, então antes da gente dar início à entrevista de fato, eu queria agradecer o aceite do Douglas em participar do evento da segunda jornada de poesia e expressão alemã e também de conceder essa entrevista a nós. E passando já a palavra ao nosso convidado, Douglas, eu queria que você se apresentasse um pouco, né, contando um pouco da tua trajetória acadêmica, qual que é a tua relação com a língua alemã e quais interesses que surgem, né, nesse teu trajeto de graduação, mestrado e doutorado. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela organização também do evento. Eu acho que foi um evento de muito sucesso, assim, pelo que senti também de retorno dos estudantes que estavam lá. Bom, eu sou, na verdade, linguista, né? Eu fiz minha graduação em Linguística na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e desde então tinha um interesse muito forte por línguas em geral, e naquela ocasião eu me especializei em latim, na verdade. Então, estava seguindo quase uma carreira para as clássicas, e até um certo momento que eu desisti das clássicas e comecei a pensar em fazer outra coisa, principalmente com literatura. Já estava lá um interesse muito latente em trabalhar com literatura, apesar da linguística me interessar muito. E foi na linguística que eu tive o primeiro contato com o alemão. Em 2009 foi a primeira vez que eu fui para a Alemanha. Devido a um interesse próprio, eu tive uma participação num projeto chamado Projeto Rumos, Literatura no Itaú. E foi um projeto sobre crítica literária, e aí eu tive uma espécie de bolsa, onde eu participei desse primeiro como que uma espécie de piloto do Rumos. E ali eu conheci autores de literatura alemã também, ou seja, nesse momento que eu estava trabalhando para o Itaú Cultural, para o Rumos, conhecendo também mais a literatura internacional, com outros pesquisadores que estavam também no Rumos, eu comecei a conhecer um pouco mais de autores alemães. E nesse momento eu conheci, meio que decidiu o meu caminho no mestrado, né? Eu estava no final da minha graduação em Linguística, então conheci, foram dois casos, eu já sabia um pouco de alemão pela Linguística, e então comecei a ler literatura alemã. Basicamente esse foi o início, eu acho, do projeto. E hoje você está lá na Alemanha? Assim, hoje eu fiz meu doutorado todo na Alemanha e vivo hoje
em Berlim e Marbach, onde eu trabalho. Na verdade, eu faço esse caminho de ida e volta toda semana. E, bom, basicamente isso. Trabalho no arquivo direto. Né? Tá, a gente vai voltar então, obrigada, né, pela tua apresentação. A gente vai voltar a falar desse trabalho de arquivo, tá dentro aqui da nossa entrevista. Mas eu queria, antes, né, da gente falar desse assunto, eu queria retomar um pouco um trabalho antigo, não sei se é antigo, teu já, talvez já seja um pouco, né, esquecido da tua trajetória agora, mas que é muito importante, acredito, né, para os estudos de literatura alemã aqui no Brasil, que foi a tua dissertação de mestrado sobre um autor chamado, um escritor alemão, chamado Winfried Georg Sebald, que, apesar de já morto, né, um autor que faleceu em 2001, atualmente ele figura como um dos principais nomes da literatura contemporânea em língua alemã. Né? E então, da tua pesquisa de mestrado, que se concentrou numa das obras desse escritor, eu vou fazer duas perguntas. Né? A primeira é sobre a expressão literária desse escritor, justamente, né? Do Winfried Georg Sebald, que eu queria que, a partir dos teus estudos, né, e reflexões que você desenvolveu na tua dissertação, eu queria que você pensasse qual seria a particularidade do Sebald hoje em dia, né, dentre a produção literária contemporânea de língua alemã. Sim, o Sebald é um caso particular, né? Assim, isso está ligado também ao início do meu mestrado, com esses autores que comecei a ler lá em 2008, 2009, basicamente, e Sebald me chamou a atenção já de início por isso. É um autor que conciliava não só questões contemporâneas, mas também uma questão que estava ainda muito latente, ainda não resolvida na historiografia, principalmente, nas questões de estudos de memória, e isso ele consegue conciliar essas coisas, essas questões muito importantes, ainda muito latentes no mundo contemporâneo, e de certa forma dar uma forma nova para isso. Eu diria que Sebald estaria entre os últimos autores do século XX, quase, dos grandes autores do século XX, não só pensando em autores de expressão alemã, mas em autores em geral, né? E talvez o primeiro autor do século XXI seria Bolaño, que aí vai sair de uma outra... É um autor pós-borgiano, como Sebald, mas toma uma outra guinada nesse tipo de literatura, né? Basicamente, para responder assim, um pouco... Muito bem. Obrigada. Então, a segunda pergunta vamos sair um pouquinho do Sebald, mas também nem tanto, assim, mas diz respeito a uma questão que ficou muito forte no teu trabalho de dissertação, que faz parte da tua vida hoje, né, que é a questão do arquivo. E bom, lá, você teve lá na época da tua dissertação, né, ela foi concluída em 2013, você pesquisou lá, na época, né, ali de pesquisa, no arquivo literário de Marbach, que é uma cidade da Alemanha. E esse arquivo, né, não tem só o espólio do Sebald, mas tem muitos outros autores de língua alemã. E eu queria saber sobre o papel desse arquivo na tua dissertação, né? Porque a gente nota que foi importante, essa pesquisa foi importante, teve uma importância muito grande para você entender ou interpretar, né? Não entender, mas interpretar a poética do Sebald, né? E desenvolver o teu trabalho de pesquisa. Mas o arquivo, os materiais do arquivo, eles não eram o teu objeto, né? O teu objeto era a obra literária ali, o Austerlitz, no caso, a última prosa do Sebald. E eles também não eram a principal fonte. Né, mas eles foram essenciais ali para o desenvolvimento do teu trabalho. E daí eu queria saber, né, nesse desenvolvimento, assim, né, no que o material do arquivo possibilitou, né, enquanto interpretação da poética de um autor, numa coisa específica que você fala na introdução da tua dissertação, de que o trabalho no arquivo foi uma pesquisa de campo, né? Que eu diria que foi uma pesquisa exploratória.
que oportunizou, abre aspas, pôr em questão o lugar do arquivo enquanto lugar oficial de produção de saber, fecha aspas. Então eu queria que você comentasse um pouco, então, a partir da tua experiência de pesquisa no arquivo, sobre esse lugar, o arquivo, né, como um lugar potencial para investigação e produção de conhecimento na área dos estudos literários. E por extensão e também por curiosidade, que tipo de pesquisa na área dos estudos literários poderia servir o arquivo como um importante aliado, né, além do que a gente sabe, né, da crítica genética, por exemplo? Bom, eu diria basicamente, claro, eu não conhecia nenhum tipo de abordagem de pesquisa em arquivo, não conhecia quando comecei. A possibilidade de ir ao arquivo, conhecer o acervo de Zeba, de material com que ele trabalhou para escrever os livros, foi para mim completamente novo, e esse momento foi também decisivo, como você disse, porque um arquivo de um autor possibilita não só a revelação de algo, mas também a contradição de algo que ainda não foi escrito. Ou seja, um arquivo, eu gosto muito dessa concepção de arquivo, de que um arquivo não está ali para como uma espécie de comprovar a história, mas sim de contradizer a história, ou seja, de que a história possa ser através de indícios ou de rastros, porque nada lá é completo. A pesquisa em arquivo é uma pesquisa dura, porque você se depara com muito mais questões do que com respostas. Isso para mim foi muito novo, então eu preciso ter uma abordagem. Acho que cada pesquisador, quando chega no arquivo, se depara com um tipo de questão e precisa abordar aquilo de uma maneira particular, uma questão própria do pesquisador, e uma outra questão é a questão própria do arquivo, porque cada autor organiza seu material de maneira diferente, né? E quando a gente pensa no Zeba, que é muito organizado aquele material, e pensa, por exemplo, em outro, que é Paul Celan, que é um arquivo imenso também, que é um material imenso. Então, em outros autores que são pouco conhecidos no Brasil, como arquivos de tradutores me interessam muito no momento, né? Por exemplo, Peter Urban é um tradutor um eslavista, traduziu Klemnikov para o alemão e tem um arquivo fenomenal, tipo um acervo fenomenal, onde se pode recuperar todo o processo de tradução dos poemas de Klemnikov. Por exemplo, esse material é riquíssimo para o debate e para os estudos literários, né? Também para o caso da tradução. No caso de Zeba, isso é mais limpo, ou seja, no caso de Zeba existem autores que borram, limpam os esboços, né? Como no caso do Zeba, ou seja, eu vejo hoje o arquivo, como você disse, pesquisa de campo, ainda vejo assim. Eu acho que é uma questão que eu abri lá e ainda não fechei, ainda me intriga o arquivo, ou seja, o arquivo como espaço de fonte de conhecimento mesmo, ou seja, um espaço de produção, né? Não só de descoberta, mas de produção, ou seja, você produz ali com essas inscrições que foram preservadas, produz algo novo, né? Basicamente isso. Eu não gosto da visão positivista do arquivo, ou seja, que o documento está lá para comprovar algo, né? A verdade, né? Exatamente. Eu acho que a linguística tem um papel importante nesse caso, pela questão da pesquisa etnográfica, ou pesquisa do linguista que vai a campo. Eu acho que essa aproximação que eu fiz lá no mestrado continua, ou seja, você ir a campo, buscar material, né, descobrir a língua através do processo de criação daquele autor, ou daquele tradutor, por exemplo. Acho que basicamente isso. É uma questão ainda muito aberta e muito intrigante ainda para mim. Acho que respondi um pouco. Respondeu e já deu, né, já ligou para a nossa próxima pergunta, na verdade, que é justamente, já que o arquivo é uma questão em aberto para ti, queria perguntar, em linhas gerais, assim, se você poderia contar quais são as suas atividades realizadas no Arquivo de Literatura Alemã de Marbach e comentar um pouco do trabalho que você realiza por lá, né? Que tipo de atividade você faz e como é que é esse trabalho no arquivo? Sim, eu tô no arquivo, no que eles chamam de referato, né, de pesquisa, ou seja, uma espécie do centro de pesquisa do arquivo, é onde eu trabalho. E eu coordeno 2 projetos, agora na verdade um novo projeto, então estou coordenando 3 projetos basicamente. A coordenação de pesquisa envolve buscar parceiros com outras instituições, né, que estão relacionadas com a pesquisa desenvolvida em Marbach,
buscar também interesses de bolsistas, de potenciais bolsistas, estudantes, pós-graduandos, na verdade, né, que gostariam de ir a Maba fazer uma pesquisa. E também a organização de eventos científicos, por exemplo, em novembro organizamos agora um grande congresso sobre arquivos de tradutores, que vai começar em Maba, passando por Paris e vai até Cannes, onde tem um arquivo imenso também de editorial, de interesse também, que trabalha junto com o Maba. Todo esse trabalho é o que eu faço agora no arquivo, ou seja, eu tenho o que eles chamam de um posto de pesquisador, coordenador, ou seja, eu não só sigo adiante com minhas pesquisas de pós-doutorado no arquivo, eu faço isso também, e sigo com a coordenação de projetos institucionais, né, basicamente. Isso. Agora eu queria pegar uma outra faceta do seu trabalho, que seria o de tradutor, né? Você traduziu Kurt Schwitters, esse escritor, esse artista do século XX, ligado aos dadaístas, um escritor até subversivo, né? Tanto na literatura quanto nas artes plásticas. Queria que você falasse um pouco pra gente como você enxerga a recepção do Kurt Schwitters hoje, no século XXI, na Europa, no Brasil, como que você, na sua tradução, como que você lidou com esse diálogo desses períodos, passado, presente, e a recepção de hoje? Bom, o interesse pelo Kurt Schwitters foi por acaso, na verdade, né? Eu já conhecia o autor, mas o interesse de traduzi-lo foi quase que um desafio. Junto com o editor, a gente pensou esse livro, que seria interessante colocar algo novo, uma poesia de Kurt Schwitters, assim, parecia assim, algo como fazer isso, né? E no Brasil, principalmente porque a poesia, eu acho que existe muito ruído dentro da poesia do Schwitters, ou seja, muita provocação, como você disse, e ruído. E isso parecia interessante colocar isso em português também, não só no campo poético, ou seja, na lírica, né, feita hoje no Brasil. Tem alguns autores, mas poucos autores que recuperam a vanguarda assim, tão fortemente. Então a gente pensou junto assim, de trazer alguns autores que seriam interessantes no momento, que não foram completamente traduzidos, como Schwitters, não foi quase nada traduzido, principalmente a poesia, né? E provocar uma espécie de ruído, né? Essa era a ideia, né? A editora chama Jabuticaba, acho que tem essa expressão também, Jabuticaba, né? Jabuticaba brasileiro. A ideia é essa um pouco também, né? Trazer objetos estranhos, né? E o Schwitters é muito estranho, funciona às vezes não muito bem em português, tem algo ali que interessava como ruído, né? Como provocação, como input, né? E dificuldades, por exemplo? São muitas, né? Claro, tem essa questão muito... Uma questão um pouco, não sei, assim, tem tradutores que dizem uma coisa, tem outros que dizem outra, mas, por exemplo, o intraduzível, né? A questão do traduzível sempre me interessou, né? O que se pode traduzir, o que se não pode traduzir. Na verdade, tem autores que vão dizer, há sim o intraduzível. Eu acho que não, acho que quase tudo é possível de ser traduzido. Mas aí depende de um projeto, né? Eu acho que essa foi a maneira de encarar a tradução sempre, ou seja, se temos um projeto, eu e o editor, então vamos adiante, né? Então, ou seja, um projeto, uma abordagem para um autor. Eu diria isso, né? As dificuldades são imensas, eu poderia aqui enumerar imensas dificuldades desde aliterações até com marcações de ditos populares e tudo mais que aparecem em Schwitters, ou seja, e a poesia fonética, né? Tipo, os poemas sonoros, que são complicadíssimos de traduzir, basicamente. E, bom, a gente está inserido, essa entrevista está inserida nesse projeto de internacionalização da UFSC, e a gente faz parte do portal Línguas, Literatura e Práticas Culturais. Então, a gente não podia deixar de fora essa pergunta para o estudante, para o pesquisador brasileiro. Primeiro,
o que existe de literatura brasileira, ou o que os brasileiros relacionado ao Brasil no arquivo hoje, e as possibilidades de um pesquisador reais de poder participar de algum tipo de trabalho lá. Ah, sim, ok. Bom, de literatura brasileira no arquivo, o que você vai encontrar está muito relacionado com os arquivos de editoras que publicaram literatura brasileira em alemão. Então você vai encontrar uma imensidão, né, de material sobre essa recepção toda feita na Alemanha. Esse é o material, é o meu tema de doutorado, foi todo o meu tema de doutorado, ou seja, são 30 anos de recepção da literatura brasileira na Alemanha Ocidental. E é preciso pensar esses dois casos, né? Existe uma recepção na Alemanha Oriental que é também muito programática, estruturada, desde os anos 50. Na Alemanha Ocidental isso acontece a partir dos anos 60, 70, mais 70, né? Acontece uma recepção mesmo. Então existe assim material em português no arquivo e material de interesse para brasilianistas, né? Pesquisadores de literatura brasileira, apesar de ser um arquivo quase todo em alemão. Eu diria que um dos requisitos para um pesquisador ir a Marbach seria conhecimento da língua, né, conhecimento da língua e interesse pela literatura alemã, ou escrita em língua alemã. E agora, os financiamentos existem, né, existem as bolsas, existem uma bolsa chamada Bolsa Hilde Domin, que é uma bolsa direcionada para pesquisadores latino-americanos, né, pós-graduados, né, de mestrado a doutorado, pós-doutorado. E é uma bolsa muito boa, é uma bolsa de 2 meses, até 2 meses, né, você tem um financiamento para permanecer em Marbach, fazer uma pesquisa intensiva. Eu mesmo tive essa bolsa durante o mestrado, tive essa bolsa durante o doutorado, e basicamente isso, as chances existem, né, são reais, existe o financiamento. Marbach está bastante estruturado e interessado em jovens pesquisadores, né, que venham ao arquivo, né, que venham tornar esse material visível, né? Então, basicamente... O que nos interessa, nós como estudantes de língua e literatura alemã, de germanística, que atividades são feitas lá em Marbach? Que os pesquisadores de germanística poderiam... Pesquisadores brasileiros ou latino-americanos de germanística poderiam realizar no arquivo, assim. Não, principalmente pesquisa, né? Pesquisa com autores, ou seja, pesquisa que eu mesmo fiz com o Zebert, por exemplo, né? Eu cheguei lá querendo ver esse material, né? Todos os manuscritos de Zebert, por exemplo. Existem pessoas que vão lá pelas fotos que ele fez, existem pessoas que vão também por Kafka, ou por Paul Celan, né? Ou por Peter Handke. Ou seja, todo pesquisador interessado em conhecer esse material, o arquivo está completamente aberto, e desde que o pesquisador queira ser financiado por isso, existe a possibilidade de se candidatar para bolsas de pesquisa, né? Ou seja, como um templo da literatura alemã, né? Desde Schiller até os dias atuais, né? Ou seja, para um germanista eu viria como quase uma meca da literatura alemã, né? Ou seja, tem muito material a pesquisar. Bom, a gente queria agradecer então a entrevista do Douglas, muito obrigada. E encerramos então, né, esse conteúdo para o portal Línguas, Literaturas e Práticas Culturais, e pretendemos desenvolver mais coisas, né, mas por agora queríamos agradecer ao Douglas e também à UFSC, né, os programas de pós-graduação em literatura e em tradução que nos apoiaram. Então agradecemos ao Douglas Pompeu por essa entrevista. Muito obrigada, Douglas.